Você é um homem egoísta ou generoso no seu relacionamento amoroso? Olá, meus amigos! Hoje o vídeo é da série Super Homem, que é uma série dedicada à saúde masculina, e hoje nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos e a postura do homem diante desses relacionamentos. E aí eu peguei esses pontos, do egoísmo e da generosidade, para usá-los como parâmetro e a gente falar um pouco desse posicionamento do homem frente às relações amorosas. E então, gente, a gente precisa primeiramente contextualizar que quando nós nascemos, nós somos crianças, é natural que a gente tenha um certo egoísmo, né? Por quê? Porque a gente só recebe na relação da criança, né, com a família, nesses primeiros anos de vida, ela ainda está nesse posicionamento de só ser receptiva, ela ainda não doa muitas coisas ou poucas coisas assim, no sentido de retorno para a família. E se a gente fizer um sinônimo aí de egoísmo com essa questão de só receber e não doar para o outro, então a gente vai associar que na infância nós somos assim. E com o passar dos anos, dependendo do tipo de educação que nós recebemos, dependendo do tipo de referência de pai e mãe que nós temos, né, nessa ideia do egoísmo e da generosidade, nós podemos nos identificar mais com uma mãe mais generosa ou com um pai mais egoísta, por exemplo, e desenvolvermos mais, né, essa característica enquanto identificação, enquanto aprendizado, né, familiar. Algumas pessoas também já nascem com características, né, são características inatas da personalidade que podem tender a uma ou a outra, né? Algumas crianças têm menos tolerância à frustração, né? E aí elas tendem a ser mais egoístas, de terem mais dificuldade de entender o lado do outro e existem crianças que já conseguem perceber, já tem uma empatia natural com a outra pessoa, com a outra criança e conseguem fazer esse movimento de muitas vezes ceder a ter mais tolerância à frustração e poder ceder alguma questão em relação ao outro, né, ao coleguinha, ao irmãozinho, né, e aí na própria infância, essas características vão ser mostradas, né, nos comportamentos que a gente tem, né? E aí, quando a gente se torna adulto e aí a gente vai para uma relação, nós temos a tendência de repetir esse tipo de padrão. No caso dos homens, na construção da masculinidade, vai ter também o fator daquele homem que se identifica mais com o forte, com o poderoso, né, com o líder do seu grupo, com o líder de um determinado trabalho que ele faça, né, alguma coisa nesse sentido. Então esse homem ele pode tender mais para o egoísmo, porque ele está nessa posição de mais poder, de tomar, né, do outro, de ter a força, de mandar, né, e colocar mais a sua vontade valendo aí na relação com o outro. E o egoísta, o generoso, ele pode ser o contrário, né? Ele tem uma identificação mais com o lado mais frágil, ele é mais vamos dizer assim, mais numa hierarquia menor lá do seu grupo, não tem tanto poder assim, e ele se identificar mais com a parte frágil, mas camufladamente, né? Porque na construção da masculinidade o homem não pode se demonstrar nesse papel do frágil. E aí é onde que muitos homens adoecem muito, mas adoecem emocionalmente, psicossomaticamente, numa tentativa de esconder, né, essa fragilidade e essa parte da generosidade.
E quando esses homens, né, essas duas polaridades aí de homens vão para o relacionamento, um homem generoso pode atrair uma mulher egoísta e ter certas dificuldades aí nessa relação, mas ele ainda fica no polo oposto, sem desenvolver, né, a sua força, o seu poder. Ou ele pode se identificar com a mulher frágil, se ele é o egoísta, e ficar nessa posição de domínio, né, em relação a essa parceira, e muitas vezes até perder o interesse por ela no sentido sexual, mas manter esse interesse pela situação do tipo de dinâmica que ele constrói, e ainda assim ele não sair desse papel do egoísta. Então, nesses aspectos, nessas construções, né, que acontecem nos relacionamentos, então há sempre um polo mais forte do que o outro. E nesse sentido, acaba tendo um desequilíbrio nas relações amorosas, né? Muitas vezes esse homem que é forte, ele quer uma mulher forte, mas ele não consegue lidar com essa mulher muito forte, porque muitas vezes entra em embate, disputa de poder, ou ele não dá conta, né, de deixar essa mulher também ter esse aspecto dinamicamente do egoísmo e da generosidade. Então essa mulher não pode estar em alta e ele ficar em baixa, porque ele também não gosta dessa fragilidade. E aí, nesse aspecto, o relacionamento não fica dinâmico, né? A ideia, um relacionamento saudável, é um relacionamento que esses papéis possam ser dinâmicos, possam variar nas pessoas, né? Não ser um polo muito específico em um só, né? Não ser só o egoísta, só o generoso. O homem que é egoísta, ele precisa desenvolver esse aspecto da empatia, da generosidade, se colocar no lugar da parceira, tentar entendê-la, né? Entender as demandas que ela tem, as dificuldades que ela tem. E o homem generoso precisa também desenvolver essa força masculina, esse poder, né, se colocar de uma forma melhor, não ficar sempre acuado e culpado das situações que acontecem no relacionamento. Então é necessário desenvolver aquele outro lado que a gente não tem ou não é muito forte dentro de nós, para que a gente possa vivenciar os dois aspectos, né? Tanto dar e o receber, quanto esse sistema de troca, ter uma troca mais verdadeira aí com os nossos relacionamentos. Inclusive, aí a gente sai do padrão, né, generoso e egoísta e entra num padrão mais de trocas, né, de justiça, né, que é esse balanço, esse equilíbrio do justo aí nas relações amorosas. E isso faz toda a diferença para a maturidade dos relacionamentos. Então, o homem que quer ter um relacionamento mais saudável, que deseja ter uma parceria com esse tipo de troca, então ele tem que observar qual que é esse papel, qual que é o papel que ele tende mais a observar, a perceber mais em si mesmo e trabalhar o papel oposto para o crescimento dele. E na parceria, a mulher também precisa trabalhar esse outro lado, para que ela também não fique só num papel, senão não tem mudança na relação. Então é uma questão que os dois precisam trabalhar para a própria evolução pessoal e para a evolução aí do relacionamento amoroso. Bom, pessoal, eu gosto muito dessa ideia, né? Esse referencial dessa ideia do generoso e egoísta, eu retirei lá do livro do Flávio de Kovács, Homem, o Sexo Frágil. É um livro que eu também recomendo aí para os homens lerem, uma indicação excelente para trabalhar a construção da masculinidade. Eu tirei só esse aspecto aí para falar um pouco desse sentido aí no relacionamento. E se você é um terapeuta, um homem
que trabalha nessa área psi e tem interesse de ter mais indicações de livros, vou deixar uma referência aqui do meu e-book Indicações de Livros e Filmes Fundamentais para Terapeutas, que é um e-book que eu lancei e que tem muito trabalho, muitas indicações em vários temas, né? São 24 temas diferentes e um dos temas é o tema do masculino e da masculinidade. Então fica o convite para vocês conhecerem e adquirirem o e-book e fico à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o vídeo, contem aqui se você se identifica como generoso ou egoísta, o que você precisa trabalhar aí na sua relação amorosa. E até os próximos vídeos. Um grande abraço!